estudar arquitetura por um mero acaso. Passa pela minha família, meu pai é um desenhista industrial. Meu avô era arquiteto, meus pais são artistas plásticos. Eu tenho uma formação de engenheiro, né? Mas sempre gostei muito de arquitetura. A arquitetura sempre foi muito importante para mim. Minha mãe é professora de História da Arte. O Abílio Guerra, ele falou assim, esses dois aí, né, o Moretti e eu, se botar eles num supermercado, eles saem de lá com o carrinho e fazem uma casa com o que eles compraram lá. A gente tem um lema aqui nesse escritório que eu levo muito a sério, que é a gente não faz nada que a gente não goste. Quando o cliente procurou a gente, ele tinha um terreno que é a metade do tamanho do terreno de hoje, com uma casa que estava bem localizada, digamos, nesse terreno. Então a gente começou, né, como uma reforma, mas sempre com um dado muito significativo, que era as massas arbóreas já pré-existentes nos terrenos. Quase que uma floresta ali, né? Um privilégio. Essa casa é muito tecnológica do ponto de vista de construção, né? Uma casa em construção seca, né? Estrutura metálica perfeita, aquele teto de vidro, sobre cobertura, né? Uma casa que tem um encaixe também muito interessante. Essa construção, um pouco essa linguagem que eu acho que Andrade Moretti traz. Há algum tempo já existia a ideia de fazer um projeto e eles me perguntaram se eu queria ser o desenhista dos interiores. Eles já queriam a minha participação desde o começo com os arquitetos, então quer dizer, isso foi uma coisa que fez toda a diferença. Então a gente começou trabalhando nesse lote menor, na hipótese de uma reforma da casa existente, tal, com uma ampliação. O cliente falou, comprei o terreno do vizinho, faz um projeto do zero. Todo o fundo do lote tinha praticamente uma floresta. Tinha, por exemplo, uma árvore monumental, que é justamente a árvore que organiza todas as áreas externas. Vamos construir a casa junto à rua, né? Ela é um pavilhão linear, de forma que ela libera todo o terreno do fundo e olha para esse lugar, né? Que é essa florestinha no fundo. Meio que estabelecendo o lugar onde você pode ter as atividades. Ali vai estar a piscina, a área de lazer, a sala de estar vai abrir ali. E aí nessa hora, assim, a gente tem a parceria do Raul Pereira, que é o paisagista que fez esse espaço. O que teve foi momentos muito claros, fases muito claras. O foco da estrutura foi um momento bom. Depois tem a questão dos fechamentos, né, da casa, aqueles caixilhos, aqueles painéis de aço inox. A gente foi desenvolvendo protótipos para ver como é que a gente ia conquistar aquilo, entende? A parte de inteligência da casa de dados, a parte da automação, a parte do lago, como é que filtra a água, porque você não morre os peixes, né? A arquitetura tem um pouco disso também, esse papel de organizar a estratégia das coisas para que depois não tenha um descontrole, né? Todo o projeto se organiza através de um eixo bem no centro do terreno, onde à esquerda a gente teria as áreas sociais e à direita as áreas íntimas. E nesse eixo central a gente tem a circulação vertical. A partir daí, a gente realmente fez uma implantação fazendo uso de meios níveis. Porque a ideia era a casa ter 2 andares, mas a gente ter uma fluidez maior entre o espaço externo do jardim e a casa e entre os ambientes da casa, entre si. Essa questão da fluidez, da continuidade dos espaços é uma coisa bem importante para a gente. Assim. Essa relação do próprio espelho d'água, né, que gera uma certa suspensão, gera ali uma ambiência, tem uma relação até sonora, né? E aí vem essa surpresa também de uma relação de um raio solar que bate e reflete de uma maneira absolutamente inesperada e despropositada dentro da casa, mas que permite uma relação direta com essas áreas externas, mas que ela é mediada em suas instâncias devidas por uma pele, por um segundo plano, por um brise, que buscam também mitigar a relação com o sol, a relação com essa transição do sombreamento, justamente por esse controle das luzes, por essas camadas que permitem esses filtros e essa luz um pouco mais difusa, um pouco mais delicada. Eu trato o arquiteto como meu cliente também. Eu não consigo imaginar um cenário mais horrível do que um arquiteto desenhar uma casa e daí um decorador vem e, sabe, e muda tudo e faz coisas que ninguém entende ou que os arquitetos acham desapontantes.
avô era membro da sociedade National Geographic e eu sempre fui fascinado com essas tiras, né, de açafrão, né, amarelo açafrão. Para mim, na verdade, eram viagens, né? Qualquer uma que você pegava, você viajava e todo projeto tem uma fileirinha de National Geographics na estante e virou uma espécie de assinatura. Uma diretriz dada pelos clientes, da gente transformar isso numa casa, né? Dar uma esquentada. Na execução do projeto em si, eu tenho também uma grande atração por vintage, né? Eu uso pouco móvel contemporâneo. Eu ouço, às vezes, designers dizendo que se o cliente quiser reusar a cadeira X, etc., entendeu? Isso não vai funcionar. Eu sou o oposto, assim, eu acho que a gente tem sempre que incorporar tudo. Esse é o nosso trabalho, né? É uma casa que eu acho que ela tem uma atemporalidade por estar vinculada a uma arquitetura universal. Mas eu acho que a casa melhorou muito do momento em que a gente entregou ela. Conforme os anos vão passando, o cliente vai deixando as camadas deles, sabe? Vão mudando os objetos de lugar, vão adicionando uma coisa, vão tirando outra. E a casa tem que sobreviver e melhorar com esses ajustes. Quando tu vai lá depois de uns 2 ou 3 anos, aí tu vê o jardim maravilhoso, a casa usada, e tu já está desconectado. Chegar e ver essa massa arbórea presente, muito desenvolvida, um pouco deixando essa arquitetura quase que num segundo plano, assim. A gente conseguiu criar a plataforma que permite os outros brilharem. Isso na arquitetura é muito importante. E é isso que eu vejo nessa casa, por exemplo, quando eu vejo ela tantos anos depois.